Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 30 de novembro do ano da graça de 2021. Este foi um fim de semana intenso e com uma oportunidade muito particular que o Senhor nos concedeu de novamente focar a nossa atenção na família e, juntamente com a irmã Arlete Castro, fomos exortados a aspectos importantes a considerar quando pensamos família. E a irmã Arlete no sábado começou por lembrar que, obviamente, a família, como todos nós individualmente, sofremos impactos, aquilo que ela designou também como traumas, maiores ou menores. Lembrou também que, muito naturalmente, estes 2 últimos anos em que temos lidado com a pandemia, se houve um aspecto da nossa vida que foi impactado, foi o da família, e porque a família é impactada naturalmente, a Igreja também. Muitas das consequências, das limitações, dos condicionalismos trazem consequências para a nossa vida, e a irmã Arlete estava a falar sobre a necessidade de nós estarmos atentos a essas marcas, a esses traumas, essas marcas mais ou menos graves. Alguns permitem-nos continuar a caminhar. A irmã Arlete usou uma imagem muito interessante de um carro. Há algumas pancadas no carro que o deixam moça, mas o carro pode continuar a andar, mas está lá a moça, está lá o impacto daquela situação. E muitas vezes a nossa vida, eu diria mais do que muitas vezes, sempre a nossa vida vai acontecendo dessa forma, com esses impactos, e eles vão fazendo mais ou menos dano na nossa caminhada. E de facto percebemos a necessidade como família, individualmente, depois como famílias e como igreja, a necessidade de nos focarmos no essencial e no único que pode cuidar das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. E no domingo a irmã Arlete partiu através deste texto de Filipenses, que revisitámos mais uma vez, e obviamente sendo ele enviado a uma igreja que era constituída por famílias. Este é um texto que tem tudo a ver connosco, com a nossa vida individual, tem tudo a ver com a nossa família, tem tudo a ver com a igreja. E este início do capítulo 2, em que Paulo parte do princípio que se já aconteceu alguma coisa, então há outras que têm necessidade de acontecer. Vemos isso e temos visto isso também, agora conforme temos caminhado a estudar a carta aos Colossenses, é muito evidente essa comunicação de Paulo, mas vejam, nesta nossa caminhada, onde inevitavelmente lidamos com traumas, com pancadas na nossa vida que deixam mais ou menos marcas, que nós precisamos de não as ignorar, precisamos de as cuidar, que muitas vezes, tantas vezes, precisamos que Deus use pessoas perto de nós para nos cuidar. O ponto de partida para uma restauração completa, e mais do que uma restauração, para nós irmos para aquilo que é de facto o plano de Deus para a nossa vida, uma vida plena, uma vida de acordo com aquilo para o qual nós fomos criados. E aí também entra aquela ideia da resiliência. A resiliência é a capacidade que um corpo tem de, depois de um impacto, voltar à posição em que estava. E eu quero usar esta metáfora para pensarmos que aquilo que Deus quer para a nossa vida, que nós voltemos para lá, é uma vida em que há consolação de amor, há comunhão com o Espírito e há afetos e misericórdias, tal como o versículo 1 aqui apresenta. Porque este é o ponto de partida que o Paulo coloca aqui. É haver uma vida particular, pessoal, família, igreja, onde a consolação do amor, a presença do amor é evidente, a comunhão com o Senhor no Espírito Santo é uma realidade, e em que experimentamos os que Paulo denomina dos entranhados afetos e misericórdias, ou seja, uma intimidade entre todos aqueles que fazem parte desta nossa existência de uma forma
perfeita. E então aqui no início do capítulo, no versículo 2, Paulo então diz qual é o objetivo. E o objetivo é a alegria. Completai a minha alegria. A irmã Arlete lembrava isso. Paulo estava preso. Nós vimos recentemente o filme de Paulo, o apóstolo de Cristo. Paulo estava preso numa situação absolutamente dramática de sofrimento. No entanto, a sua alegria não era por essas circunstâncias, mas era pela presença de Cristo na sua vida e pelo efeito de Cristo na vida daqueles a quem ele dirigia esta carta. Amados, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja é para ser vivida numa experiência de profunda, verdadeira e autêntica alegria. Não porque tudo nos vai bem, não porque nós não tenhamos impactos e traumas na nossa vida, mas porque a presença deste amor em Cristo é uma evidência, porque a comunhão com o Espírito é uma realidade e porque experimentamos profundos e sérios sentimentos de intimidade, de misericórdia, de cuidado uns com os outros, mas acima de tudo de Cristo na nossa vida. É isto que produz a nossa alegria. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E, amados, de facto, nós não podemos ignorar de forma alguma os traumas e os impactos que a vida nos tem trazido, que o Senhor tem permitido e que alguns deles Deus tem usado, inclusive para fortalecer a nossa fé, para nos tornar mais resilientes, mais resistentes. Mas o objetivo, o alvo, é a alegria profunda de viver esta realidade com Cristo, experimentando este amor, esta comunhão, este relacionamento de intimidade, de afetos, de cuidado, que só podemos, amados, só se pode viver isto em Cristo. Não há outra forma. E isto, obviamente, vai provocar alegria. Estava a provocar alegria no coração de Paulo, provoca alegria no nosso coração, porque em nós e olhando à nossa volta podemos perceber que isto é a realidade. Isto não é uma utopia, amados. Isto não é uma utopia, isto é uma realidade. Esta é a realidade. Se Cristo de facto está em nós, se Cristo é a nossa vida, então há este plano maravilhoso dele para a nossa vida. Eu creio que vale a pena pensar sobre isto, vale muito a pena pensar sobre isto, e mais do que pensar, interiorizar, ir aos pés do Pai, cuidando de cada uma destas situações mais ou menos traumáticas, mas que elas possam ser cuidadas e curadas através da ação de Deus. Muitas vezes Ele vai usar pessoas à nossa volta, certamente, e é por isso que também precisamos nos cuidar em oração. É por isso que precisamos dos abraços, e embora agora os abraços físicos estejam difíceis, mas precisamos destes abraços para que esta realidade se torne realmente algo real para nós e que a alegria seja realmente maravilhosa como ela é. Amados, um resto de dia muito abençoado. Oro por vós, por favor, orem por mim, e assim caminharemos e assim tornaremos toda esta realidade e este plano de Deus possível na nossa vida. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.